Bom, gente, nesse outro vídeo, né, de política, a gente vai falar um pouco, né, vai colocar os pontos mais importantes das funções do Estado, tá, de acordo com o nosso conteúdo aqui, né, as funções do Estado e o exercício do poder político, tá legal? Funções e forma do Estado, né, e o exercício do poder político, tá bom? Então, assim, funções do Estado, né? Então, não tem muito o que pensar. Função do Estado. Então, são três funções que o Estado tem. Tá? Você tem uma função legislativa, uma função executiva e uma função judiciária. Tá? Eles são independentes e harmônicos entre si. Tá? E a gente vai ver algumas ideias relacionadas a isso aí daqui para frente. Tá? Então, assim, eles têm que trabalhar em harmonia e cooperação. O inglês chama de check and balances, tá? Eles trabalham dessa forma um com o outro, tá? Então, assim, para que isso acontece, né? Porque eu preciso estar num regime de segurança jurídica com liberdade de expressão e regras bem definidas, tá bom? Aí, vamos lá, governo. Tá certo? Vamos falar agora do governo. Então, a gente vai depois voltar nessa questão das funções do Estado aqui. Bom, governo é o principal agente, tá, da política, tá, da ação política. Tá bom? Isso aí de cara tem que ficar bem claro. E aí, Bourdieu, ele traz um conceito interessante aqui, né? Os governantes são investidos de uma dupla qualidade, correspondente ao caráter duplo de sua atividade. Tá? Eles são, ao mesmo tempo, um órgão do Estado e os representantes do soberano. Tá bom? Então, é interessante ter esses dois lados da mesma moeda aí nos governantes, tá bom? O conjunto de órgãos do governo que formam a unidade do poder do Estado, que os utiliza como meios ou instrumentos e que, portanto, não possuem personalidade própria, são os governantes, tá? Através da competência que lhe foi atribuída, a sua vontade enquanto órgão é enquadrada. Conquanto não se cumpre adequadamente sua função, pode-se incorrer no devido poder. Tá? Isso ultrapassa as esferas de sua função, cai no vício do excesso de poder. Tá? Então, ou ele pode desviar a sua função, tá? Um governante ele desvia a sua função quando ele sai daquilo que ele era para fazer de maneira adequada, ou ele pode se exacerbar na competência da sua função. E aí existe um excesso de poder. Tá legal? Então, o governante, desvio ou excesso de poder. Tá bom? Vamos lá, agora a classificação dos órgãos do governo, os órgãos governamentais, segundo a sua origem ou hierarquia. Tá? Então, os órgãos, só pode ser dois jeitos. Tá? Ou os órgãos são constitucionais, ou eles são subordinados. Tá bom? Então, os constitucionais são investidos pela Constituição, tá? E possuem uma capacidade de direção. Né? Então, assim, tem, de fato, aquela capacidade de decidir. Tá? E os subordinados, né? Que são os órgãos que não se originam diretamente da Constituição. Então, assim, se envolve no sentido de transmitir a execução de decisões. Tá legal? Então, eles são subordinados. Tá? Então, a gente tem, num nível maior de hierarquização, os constitucionais, os órgãos constitucionais, e abaixo dele, né, os subordinados, tá? Que realizam a transmissão das decisões. Tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o princípio da divisão de poderes. Tá? A principal característica do Estado de Direito é a divisão horizontal de poderes. Se você for perguntado qual é a principal característica do Estado de Direito, é a divisão horizontal de poderes. Tá legal? A gente vai ver como é que isso se dá. Tá? Se não existe equilíbrio teórico e prático entre os órgãos que constituem o Estado, ou se algum prevalece em termos de atribuição do objetivo do poder do Estado, então não existe Estado de Direito. Tá? Então, lembra que eu falei das funções do Estado? Então, assim, eles têm que exercer isso de maneira horizontalizada. Tá? Se algum se exacerba em relação ao outro, a gente não tem Estado de Direito. Tá bom? Da onde vem essa divisão, né, dos poderes? Vem lá de Montesquieu, tá bom? Montesquieu, ele separou, né, ali na obra O Espírito das Leis, né, ele separou o poder, né, as funções, né, do Estado em três, né, legislativo, executivo e judiciário, tá legal? O legislativo que estaria incumbido, né, de dizer a lei, tá?
o executivo de cumprir a lei, de fazer a lei ser cumprida, né? E o judiciário de fiscalizar o seu cumprimento, tá? Ou de punir eventuais infratores, tá bom? E pode ser perguntado quais são os postulados que Montesquieu se baseou para formular a sua doutrina. Tá? Isso aí eu já vi caindo também algumas reconstituições aí, mas basicamente a situação de dois postulados. Primeiro, cada poder deve ser exercido por um titular diferente, ou seja, você não pode exercer, o mesmo titular não pode exercer dois poderes, tá? E os três poderes resultantes, né, no seu âmbito de competência própria, ficam vinculados entre si reciprocamente, tá? Então, aquela coisa da harmonia, tá? Ou seja, se você abrir lá a Constituição, vai ver que são três poderes independentes e harmônicos entre si. Esse harmônico não quer dizer que tem que ser assim, tudo bonzinho, tudo legalzinho entre os poderes, não é isso. O harmônico é naquele sentido que eu falei lá do inglês, lá do check and balance, né? Tem a ver com aquele sentido de um não poder sobrepujar o outro, tá certo? Todos atuarem de maneira horizontalizada, fazendo com que assim exista um Estado de Direito, tá bom? Se as coisas fluírem dessa forma, segundo Montesquieu, o Estado vai estar vivendo a sua máxima liberdade política. Tá bom? Bom, agora vamos passar um pouquinho para a função legislativa, né? A função legislativa ela tem o objetivo de sancionar e promulgar as normas estabelecidas pela autoridade pública, tá? Então, quem faz isso é o legislativo, tá bom? A gente vai ver depois que os outros poderes também possuem capacidade legislativa de alguma forma, mas quem detém, de fato, a capacidade plena de legislar é o poder legislativo, tá? Então, segundo Kelsen, ele propôs uma hierarquia normativa, tá legal? Onde, segundo ele, né, o poder legislativo ele ocupa um nível de superioridade imediatamente inferior ao da Lei Fundamental da Constituição, né? Então, assim, não quer dizer que o poder legislativo é superior. Tem a ver no sentido da função legislativa ela exercer, segundo ele, essa superioridade, tá? Aí, o livro comenta aqui sobre as etapas do processo legislativo, tá? Então, assim, pode ser perguntado como é que acontece, né, o processo legislativo, quais são as etapas que seguem. Então, existe uma fase inicial, onde é formalizada a iniciativa para que determinada lei seja votada, né? Então, assim, você entra ali com um projeto de lei, por exemplo, né? E aí, a lei, essa fase inicial, você tem ali um aspecto formal e um informal, né? Então, assim, as coisas, as informações são juntadas ali, tá? E aí depois tem a segunda fase, que é a fase de reunião e obtenção de informações. Então, vamos imaginar que o projeto de lei ele chega, existem processos formais e informais acontecendo ali na fase inicial, aí depois ele vai para uma comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, tá? Vai para uma comissão qualquer ali, dentro de alguma casa, tá? No caso do presidencialismo, a gente tem um poder bicameral, a gente vai ver que no parlamentarismo não é assim, mas, por exemplo, pensando numa cabeça aqui de presidencialismo aqui, você entra com um projeto de lei numa casa iniciadora, tá? Que é o Senado ou a Câmara dos Deputados, depois vai para a casa revisora, tá bom? De forma que seja novamente verificado aí o processo, tá? Então, assim, você pega a lei vai para uma comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, tá? E aí, naquele momento, vai ser obtidas as informações, tá? E aí, nesse momento, depois de obtidas as informações, numa fase seguinte, são formuladas alternativas, que é quando você pega aquele projeto, ou desidrata ele, ou você aduba aquele projeto, você mexe nele, de forma que ele atenda melhor os anseios da sociedade, que, nesse caso, estão representados por meio daqueles governantes, né, aqueles representantes que estão ali naquela comissão. Depois de feita essa reunião de obtenção de informações e formuladas alternativas, isso vai para uma deliberação, tá? Então, existe uma deliberação legislativa, tá? Na casa, tá bom? E ali tem que ser passado por uma maioria, tá bom? Depois disso acontecer, a decisão final. No caso do presidencialismo,
a lei ela tem que sair dali e ir para o presidente da República, o executivo, o chefe do poder executivo, de forma que ele sancione ou vete. E o veto pode ser total ou parcial, no caso do presidencialismo. Se houver vetos, ele volta de novo para o legislativo para poder derrubar ou não o veto, tá bom? Então, essas são as etapas legislativas. Eu falei só do presidencialismo porque fica mais fácil a gente fazer a analogia, tá? Não quer dizer que eu estou... porque fica mais fácil porque a gente está mais acostumado, tá? O importante é de ter noção ali das 5 etapas, né, que existem na fase legislativa ali, né, de um projeto de lei, por exemplo. Tá legal? E aí sim a lei é promulgada. Vamos falar um pouquinho agora, falar bem rápido aqui sobre a origem e o significado do parlamento. Então, a gente está falando de difusão legislativa, né? Então, vamos falar um pouquinho de origem e significado do parlamento, né? Então, primeiro, funções essenciais do parlamento. Tá? Criar normas de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Constituição. Controlar o exercício do poder. Fiscalizar os atos do poder executivo. E exercer representação política. Tá? Então, essas são as funções, tá, do poder legislativo. Tá legal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do parlamento. Né? Como é que ele surgiu? Né? Então, vamos lá. Uma das primeiras noções que a gente tem de parlamento é de 1215, com a Magna Carta, na Inglaterra, onde houve uma tentativa de limitar os poderes do rei João Sem Terra. Tá? Mas, assim, foi a primeira iniciativa, né? A coisa tinha que evoluir muito ainda, tá legal? Mas foi o primeiro momento na história onde, de fato, aventou-se a possibilidade de limitar o poder de um monarca. Tá bom? Mas, de fato, somente em 1640 que na Inglaterra a história começaria a mudar, né, de vez. Tá? Então, assim, a Inglaterra passou por um processo bem inovador, tá? De maturação de uma nova ordem de distribuição de poder. Tá bom? Então, assim, a gente teve um processo lá com o Oliver Cromwell, que depois a coisa evoluiu, depois veio o Guilherme III, tá? E, enfim, para não ficar perdendo tempo, o fato em 1689, tá? Por meio de um Act of Recognition, né? E depois evoluiu para um Bill of Rights, né? A gente tem, de fato, a vitória da chamada Revolução Gloriosa. Tá? O que tem de interessante aí? A Revolução Gloriosa ela fez com que o parlamento ele ganhasse muito poder. Tá? Ganhasse um poder que antes estava concentrado na mão do rei. Tá bom? E aí, daquele momento em diante, o parlamento ele passaria a ter um papel central no processo de condução política da nação. Tá bom? Por que o nome Revolução Gloriosa? Porque foi uma revolução que não derramou uma gota de sangue, diferente da Revolução Francesa, 100 anos depois, em 1789, que passou por um período de terror, muita gente morreu. Tá? Então, eu até comentei no vídeo de Relações Internacionais, né, que o processo de independência americana e da Revolução Francesa foram, de fato, os dois momentos históricos que significaram o avanço dos quesitos de legitimidade e nacionalidade, tá, no processo da história humana e da distribuição de poder. Tá bom? Então, assim, de fato, o parlamento é o órgão do Estado que expressa a soberania do povo. Tá? Né? Ou seja, ele essencialmente representa a nação. Tá? É como se a nação toda estivesse no parlamento, por meio dos seus representantes. Tá? E isso aí faz com que eles tenham autoridade, porque eles exercem o poder de fato e de direito. Ou seja, por que de fato e de direito? Porque eles exercem o poder legítimo e legal. Tá? Então, por isso, de fato e de direito. Bom, o papel central do parlamento no sistema político. Né? Então, por que ele tem um papel central no sistema político? Porque ele produz representação, ele é um elemento de contato e ele é protagonista. Tá? Então, por isso que ele é um elemento central no processo político. Tá? A universalização do parlamento e sua identificação com a democracia constitui um fato histórico e político de maior importância. Tá? Então,
o parlamento, a existência do parlamento consubstancia, né, a democracia. Tá? Então, isso é uma coisa que é muito importante. Né? Um Estado onde o parlamento não é atuante, onde existe cerceamento ao parlamento, não existe democracia. Não há democracia no Estado desse. Então, o parlamento é o órgão de Estado que expressa a soberania do povo e, essencialmente, da nação, através de membros escolhidos com eleição democrática, que reflete o pluralismo da base social e que lhe confere legitimidade. Tá bom? Agora, passar um pouquinho para a função executiva. Né? A função executiva, né, ela tem origem na Constituição, ela compreende uma gama de atividades relacionadas à gestão, tá? À administração, por isso que é execução. Tá bom? Aí a gente vem uma coisa que é interessante, que, assim, na prática, a gente viu aqui que deve haver uma independência e harmonia dos poderes e uma horizontalidade que é essencial para o exercício do poder em termos democráticos. Tá? Mas, tanto o André Rieu quanto o Lassalle, eles colocam que, atualmente, as democracias, né, mais modernas, elas possuem uma certa preponderância do executivo perante as outras funções. Tá? Então, assim, ele coloca algumas coisas aqui interessantes. Né? O procedimento executivo é o processo de execução das leis, dos regulamentos em geral, de todas as opções políticas do governo. Uma das características das democracias modernas é a preponderância do poder executivo. Tá? Então, assim, as matérias governamentais, sempre novas, porque a vida é uma contínua criação do novo, né? É sempre urgente, porque sendo sempre o interesse para a boa marcha do Estado, não pode esperar para a sua solução. Tá? Em tempo que acha, é tempo de ficar deliberando, tá? E a coisa maturar. Ou seja, só o poder executivo é um poder empreendedor, porque só ele possui a síntese da concepção, da decisão e da execução. Ou seja, por que na visão de Rieu e Lassalle, o poder executivo ele acabou ganhando esse papel preponderante em termos perceptíveis na sociedade? Porque só o poder executivo possui essa característica empreendedora, essa característica onde ele pode iniciar, agir e, de fato, fazer algo sair de maneira perceptível, tá certo? Então, assim, lembra que eu falei que a função legislativa cabe ao parlamento, mas os outros poderes também possuem. Então, no caso do executivo, por exemplo, existe o Instituto da Medida Provisória. Então, a medida provisória é uma forma do executivo legislar, tá? De uma maneira rápida, dentro disso que eu estou falando aqui, uma concepção, decisão e execução. Tá bom? Essa realidade empreendedora do executivo. Tá bom? Então, assim, segundo, né, Jean-Pierre Lassalle, que foi também um grande cientista político, ele colocou que tem duas razões para que isso aconteça. Né? Uma delas é técnica. Tá? Existe uma natureza técnica e uma sociológica. Tá? A natureza técnica é porque o desenvolvimento da intervenção e do caráter cada vez mais técnico das decisões políticas levaram a uma concentração do poder, né, em proveito do executivo. Tá? Então, assim, à medida que foi evoluindo, né, a história, de maneira até natural, o poder ficando mais concentrado no executivo, tá? Então, tecnicamente. A outra é sociológica, pois a multiplicação dos meios de comunicação social e o advento da democracia de massas levaram a uma crescente personalização do poder, a qual beneficia principalmente o chefe do executivo e relega a segundo plano as assembleias parlamentares. Ou seja, o parlamento ficava ficando em segundo plano por causa disso. Tá bom? Então, são essas duas questões aí, vale a pena a gente ficar atento a isso, tá? Bom, passar agora para a função jurídica. A função jurídica, ela no Estado Democrático de Direito, ela tem suma importância. Por quê? Porque o sistema judiciário, ele é dentro do sistema político, né, do sistema em si, né, ele tem uma função de satisfazer uma necessidade fundamental, né, que é a manutenção do sistema político em termos de solução de controvérsias, tá legal? E para eu solucionar controvérsias, mantendo um equilíbrio na minha sociedade, de forma que não haja aquela coisa, vou fazer justiça com as próprias mãos, eu vou agir... Não, a gente tem que agir segundo aquela coisa do império da lei, a gente tem um certo ordenamento. Então, quem gerencia isso é a função judiciária, tá legal? Então, assim,
as soluções de controvérsias têm que sempre se passar pela função judiciária. Tá? Para isso, a função judiciária ela lança mão de duas coisas. A primeira são as resoluções jurídicas e as outras são as decisões jurídicas, tá legal? As resoluções jurídicas estão associadas ali ao exercício do poder jurídico em si, né, da função, né, do poder judiciário em si, e as decisões elas têm muito aquela condição da jurisprudência, né? Então assim a gente tem os estamentos, né, as leis, enfim. E existe também uma coisa que é muito considerada nas decisões, que são as jurisprudências. Na prática, a jurisprudência ela é, digamos assim, a manifestação de uma faceta política no judiciário. Tá? Então, por meio de jurisprudências que o Estado também revela essa face política dele. Tá legal? No Estado de Direito, uma das condições de sua realização é a independência do Poder Judiciário. Tá? Então, assim, a função jurídica consiste em pronunciar o direito nos casos concretos e litigiosos, de acordo com a ordem jurídica vigente no momento. Né? O direito ele é contextualizado numa determinada época, né? E ele evolui ao longo do tempo. Tá bom? Então, assim, lembrando sempre, a independência do jurídico é essencial para a estabilidade de um país. Tá bom? Então, esse dado é bastante importante aí. Agora eu queria passar aqui para as formas de Estado, tá? Exercício do poder político. Tá? Então, forma de Estado é a expressão estrutural de seus 3 elementos constitutivos. Tá? Então, lembra os elementos constitutivos do Estado? Povo, território, governo, tá? Poder. Tá bom? Então, no momento em que eu pego e estruturo isso, né, estruturo esses elementos, eu tenho as formas de Estado. Tá legal? Bom, no plano interno, os estados têm uma constituição formal que condiciona, né, como que eu tenho que essa forma de Estado ela tem que acontecer, tá? Como que as instituições elas distribuem o poder, né, regulam o poder, tá? E no plano externo, os estados são sujeitos principalmente ao direito internacional, ou seja, na prática, assim, na relação entre os estados não existe subordinação, né? Os estados eles são iguais, né? No sistema internacional anárquico e eles acabam produzindo direito muito por costume, tá? No momento que eu gero uma opinião jurídica, uma opinião juris, tá? Eu vou produzindo direito assim ao longo da história, tá? Lembrando que isso começou a realmente ser sistematizado com a Paz de Westfália, 1648, e outra coisa, a Paz de Westfália aconteceu na Europa. Então, assim, lembra uma coisa, né, que essa forma de visualizar essa luta pelo direito, ela aconteceu, digamos que, numa estruturação ocidentalizada, tá? E por isso que hoje está tendo um grande choque, porque a gente está vendo aí o avanço eurasiano e o Ocidente não está sabendo como lidar com isso direito, tá? Então é só um parênteses aqui, mas é importante ter essa noção. Bom, a forma do Estado, embora relacionada com a forma de governo, difere desta, tá? Então, uma coisa é forma de Estado, outra coisa é forma de governo, tá bom? Estado e governo, tá? Diferenciar isso uma coisa do outro não é a mesma coisa, tá? Na forma de Estado se determina o conceito de soberania, tá? Em função do território enquanto forma de governo. O conceito de soberania é resultado da distribuição e relação de órgãos políticos que expressam a vontade do Estado, tá? Então, vamos lá. Forma de Estado. Então, Estado é o seguinte, ou ele é simples ou unitário, ou ele é composto. Tá? Então, se for perguntado, né, não tem muito o que inventar. Ou é simples ou é composto. Tá legal? O Estado composto, por sua vez, se divide em Estado federal ou confederado. Tá? Então, você tem uma federação ou uma confederação. E aí pode ser perguntado a diferença deles, tá? O que caracteriza um e o que caracteriza o outro, tá bom? Então, assim, a confederação, ela consiste numa união permanente de estados independentes, tá? Que resulta num pacto ou acordo internacional, ou seja, a confederação, ela é
uma decisão jurídica internacional, tá? Relacionada ao campo internacional, tá? Bom, a característica da confederação. Os Estados confederados conservam sua soberania, tá? O poder de decisão da confederação é decidido diretamente sobre os órgãos dos Estados confederados e não sobre os indivíduos, ou seja, é uma relação jurídica, tá, que existe entre os órgãos do Estado em si, não sobre os indivíduos em si, tá? Os Estados que integram a confederação possuem, caso não esteja de acordo, o direito de considerar nula a decisão da confederação, tá? Então, o Estado ele tem essa reserva, tá? Os Estados conservam também o seu direito à secessão, tá? Então eu posso sair da confederação também, eu não sou obrigado a permanecer na confederação. E a competência dos órgãos da confederação, de acordo com o seu objetivo principal, está relacionada a relações internacionais, ou seja, os órgãos da confederação estão voltados, estão de olhos para fora, não para dentro, tá bom? Então, essas aí são as características principais da confederação. Já a federação, ela apresenta um caráter composto pela coexistência de um poder federal e poderes locais, tá? O processo federativo, em geral, tem caráter consciente e normalmente se cristaliza em um pacto entre Estados cujo conteúdo se expressa em uma Constituição. Tá? Ocorre, desse modo, uma descentralização do poder sobre base territorial. Tá bom? O Estado federal não se origina de um ato de direito internacional, diferente da Confederação. Tá? Então, o Estado federal ele não se origina de um ato de direito internacional. Tá? As relações entre as partes, componentes, por de direito público interno, são de natureza constitucional. A relação entre os entes federativos, entre as unidades federativas e a União, ela acontece segundo os preceitos constitucionais. Tá? Não há que se falar em ações de uma unidade federativa, por exemplo, onde ela desconsidera a União e faz algum tratado, por exemplo, assim, com uma outra soberania, outro país. Tá bom? Então, assim, a relação, numa federação, ela está relacionada ao direito público interno e não ao direito internacional. Tá bom? É uma outra diferença marcante. Tá? Cada Estado que integra a federação tem sua própria Constituição, baseada nos princípios da Constituição Federal, com suas próprias leis e na sua administração. Tá bom? E, ao mesmo tempo, existe uma legislação e uma justiça federal que gera uma situação onde se torna necessária a demarcação das respectivas esferas de competência. Tá bom? Então, isso é bem marcante também nessa questão dessa subordinação, digamos assim, né, a uma esfera de influência no Estado federal. Tá? Aí ele coloca algumas coisas interessantes aqui, por exemplo, no Brasil, teve um período episódico, né, de junho até novembro de 1824, onde, de fato, existia uma confederação, tá? Confederação do Equador. Lá na Guerra da Secessão Americana, você também tinha uma guerra civil, né, interna ali entre os unionistas, né, a União, e os confederados. Tá? Então, assim, ali também existia uma confederação. Tá bom? Bom, aí depois eu tinha algumas considerações aqui sobre autonomia de Estados-membros de uma federação, né? Então, assim, de fato, essa relação ela se dá mediante uma Constituição, como eu havia dito, né? E aí a relação se baseia em negociação, onde o governo federal assume o papel de coordenação, tá? Na resolução de eventuais problemas. Tá bom? E essa negociação ela busca o quê? A convergência política. Certo? Bom, agora falar um pouquinho de regime ou sistema de governo. Tá? Então, a gente falou aqui da forma do Estado. Tá? Aí agora a gente vai falar um pouquinho de regime ou sistema de governo. Tá bom? Aqui tem muito detalhezinho, mas não é difícil, não. O importante é só a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares aqui. Beleza? Então, vamos lá. Regime ou sistema de governo, né? Então, assim, primeiro, regime ou sistema de governo é bastante diferente, né, de um país para o outro, certo? Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, do Brasil e Argentina, existe um
o sistema presidencialista, onde ocorre uma separação estrita de poder executivo e legislativo. Enquanto na Inglaterra e na Espanha, o sistema é o parlamentarismo, em que há uma maior colaboração e interação entre o executivo e o legislativo. A gente vai ver sobre isso aí, esses detalhes aí bem certinho agora aqui. Mas vamos lá. De fato, existem dois principais regimes ou sistemas de governo. Tá? Você tem o parlamentarismo e você tem o presidencialismo. Tá? Uma coisa ou outra. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora do parlamentarismo. Bom, o que tem de interessante aqui para a gente poder diferenciar um do outro? Né? É bom de pensar, para a gente poder entender, diferenciar um do outro, porque fica mais fácil aí o processo. Tá? Bom, primeiro, parlamentarismo. A independência entre o executivo e o legislativo ela é meio que relativa. Tá? Não existe uma independência muito clara, não. Tá bom? Só existe uma separação meio que funcional, tá, entre os dois. Tá? Então, assim, na prática, o parlamentarismo ele é composto de um poder tripartite, tá? Chamado poder tripartite. Não pode ser perguntado qual é a característica marcante de um sistema ou regime parlamentarista, né, de um governo parlamentarista. Tá? É o quê? É o eleitorado, tá? Que, digamos assim, é onde reside o poder, tá? Você tem o parlamento, tá? E o executivo, tá bom? Então, aí que está o poder tripartite no parlamentarismo, tá bom? O chefe de governo tem seu encargo de direção política e administrativa, em que, de modo geral, recebe o título de primeiro-ministro. O chefe de Estado, que pode ser um rei ou um presidente, simboliza a unidade nacional e mantém e assegura a continuidade do sistema político, atuando como um intermediário entre o aparelho estatal e a comunidade. Em virtude disso, possui como atribuição reconhecida a nomeação do chefe de governo, que, de qualquer modo, não é arbitrária, pois deve ser realizada indicando-se o líder do partido ou da coalizão majoritária no parlamento. Tá? Então, isso é bem interessante. Então, o chefe de Estado ele não pode arbitrariamente escolher, não, você vai ser o primeiro-ministro. Negativo. Quem faz isso é uma indicação daquela coalizão majoritária no parlamento que fala, ó, esse cara aqui que é a nossa indicação aqui. Aí o chefe de Estado vai e nomeia ele primeiro-ministro, tá bom? E o primeiro-ministro passa a ser o chefe de governo. Então, assim, existe uma questão essencial, né, aí no parlamentarismo, que é a chefia do Estado, né, e a estreita relação entre o governo e o parlamento. Tá? Então, assim, você tem a chefia do Estado separada, né, e essa busca da perfeita relação entre o chefe de governo e o parlamento. Tá bom? O governo em si, né, no caso, o primeiro-ministro, seu gabinete, né, e o parlamento. Bom, o chefe de Estado, no caso do parlamentarismo, ele tem a função primordial de garantir a unidade e a integração política da nação. Tá? Então, por exemplo, a rainha da Inglaterra ela tem essa função, tá? De fazer com que seja amalgamada ali a unidade nacional inglesa. Tá bom? No geral, eles têm pouca visibilidade no cenário político, pois sua função não é de direção, mas é de integração. Tá bom? Aí vamos lá, essa segunda característica, então eu falei, a primeira característica do chefe de Estado, a segunda, estreita relação entre o governo e governo e parlamento. Né? Então, essa estreita relação entre o governo e parlamento, a partir do princípio da responsabilidade política daquele governo, diante desse, né? Diante do parlamento. Ou seja, existe uma responsabilidade do governo perante o parlamento. Tá? E aí pode ter uma pergunta aqui, que são, no parlamentarismo, quais são as técnicas para se manifestar apoio? Tá? As técnicas para a manifestação de apoio no parlamentarismo o voto ou moção de censura e o voto ou moção de confiança. Tá legal? Na nossa bibliografia, o Reinaldo Gide coloca como voto de confiança e moção de censura. Tá? Mas na prática é a mesma coisa, em termos de voto e moção é a mesma coisa. Tá? Bom, voto de confiança é iniciativa governamental e trata-se de um instrumento de que o governo dispõe para legitimar-se, tá? Ou reafirmar a legitimidade, pois é o governo que tem a iniciativa de propor ao parlamento. Ou seja, o voto de confiança é a iniciativa do governo. Tá? A moção de censura, ao contrário, é um instrumento do parlamento. Ou seja, então, se o voto de confiança vem do governo, tá? A moção de censura vem do parlamento.
tá? Então, é esse jogo de mão dupla aí, tá bom? E em particular dos membros do parlamento que pertencem à oposição, pois é deles a iniciativa. Na verdade, não é que a iniciativa é da oposição, a iniciativa é do parlamento, mas normalmente quem provoca uma moção de censura é a oposição, tá? No parlamentarismo, né, tanto a moção de censura quanto o voto de confiança, a derrota do governo, em qualquer um dos casos, implica a obrigação jurídica de apreensão imediata de demissão. Tá? Então, no momento que qualquer uma dessas passa, essa matéria, né, passa, automaticamente isso leva à queda do governo. Tá bom? Lembre, queda do governo. Lembra que eles têm tripartite, né? Então, assim, não é a queda do parlamento, tá? O parlamento ele continua, tá bom? O que há é a queda do governo, tá? Ou seja, se a maioria, em geral simples, repudia um voto de confiança ou aprova uma moção de censura, o governo está juridicamente obrigado a se demitir, tá bom? O governo. A manutenção do equilíbrio dos poderes no parlamentarismo se fecha com a instituição da dissolução do parlamento, que é da competência do governo, tá? Então, lá, se houvesse só esses instrumentos do voto de confiança e da moção de censura, todo o poder, digamos assim, iria pender para o lado do parlamento. Isso não pode acontecer, você tem que manter um certo equilíbrio. Tá? Então, para que haja um equilíbrio, do lado do governo, ele também pode fazer o quê? Dissolver o parlamento. Tá bom? Desse modo, nenhum dos dois poderes tem garantido um mandato de prazo fixo. Tá? Então, uma característica marcante do parlamentarismo é essa ausência de mandato por prazo fixo, tá bom? Tal como ocorre com o presidencialismo. O governo depende de confiança do parlamento e este depende da confiança do governo, tá? Você tem que criar um ambiente de confiança mútua no parlamentarismo, tá? De forma que ele tenha a chance de continuar existindo, tá? Deste modo, os eventuais conflitos entre legislativo e executivo podem ser resolvidos do seguinte modo: por iniciativa do parlamento, através da derrubada de um governo e abertura da possibilidade de construir um outro, ou através da decisão do governo de dissolver o parlamento, reconduzindo a decisão para o eleitorado, que deverá escolher novos membros. Tá legal? Então, assim, na prática, o que acontece? O processo é equilibrado. Se o parlamento, por meio dos seus instrumentos, derruba o governo, é erigido um novo governo. Ao mesmo tempo, se o governo dissolve o parlamento, o que acontece é que o governo automaticamente joga um macaquinho no ombro do eleitorado, que é obrigado a eleger novos representantes para o parlamento, para daí fazer uma nova coalizão com o novo governo. Tá joia? Bom, agora passando para o sistema presidencialista. Né? O sistema presidencialista tem uma origem, assim, o racional da origem do sistema presidencialista está em Montesquieu, tá bom? Quando ele falou daquela ideia da separação dos poderes, tal, os poderes das leis e tal. E aí, onde é que você tem, assim, na prática, ali, isso aí acontecendo de maneira, assim, historicamente, ali pela primeira vez? Com a Revolução Americana, tá? A independência dos Estados Unidos traz ali no seu bojo ali a ideia do presidencialismo, tá bom? A legitimação desse regime, desse sistema de governo. Tá legal? E aí, o que é interessante nesse caso, e aí baseado na teoria de Montesquieu, da separação dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, né, é que no caso do presidencialismo você tem uma clara e nítida diferenciação do executivo e do legislativo. Tá? Então, isso é muito claro. E aí a gente vai ver daqui para frente aqui que essa separação mais nítida, diferente do parlamentarismo, é que causa mais dissensões entre os dois poderes, tá? Você tem mais possibilidade de conflito, tá certo? Então, a gente vai ver isso. O presidencialismo tem sua principal característica no princípio da separação das funções do poder executivo e legislativo, ou seja, o presidente e seus ministros não fazem parte do Congresso ou do parlamento. Assim, existe uma independência recíproca entre os dois órgãos institucionais. O presidente não está sujeito ao voto de censura do Congresso, nem este pode ser dissolvido pelo Executivo. Tá? Este sistema de governo, nesse sistema de governo, né, o presidencialismo, o seu funcionamento repousa numa interdependência recíproca coordenada, no qual cumpre um papel importante o sistema partidário. Tá? Por isso que
no presidencialismo, o sistema partidário, né, o partido político, ele tem uma função muito importante. Tá? Então, a gente vai verificar mais à frente, quando a gente for falar de partido político, que não há de se pensar em um sistema democrático onde não haja participação de partidos políticos, tá? Que estão preocupados, de fato, com o exercício do governo. Tá? Vamos falar um pouco sobre as características do presidencialismo agora. A primeira, o poder executivo está concentrado na mão de uma pessoa, tá? O presidente da República. Tá bom? Então, normalmente, no presidencialismo, o presidente da República, chefe do poder executivo, é o chefe de governo e chefe de Estado. Tá? Diferentemente do que acontece no parlamentarismo. Tá bom? E aí, de fato, ele dirige a nação em termos de política interna e externa. Tá bom? O presidente goza de independência de origem, porque é eleito pelo povo, ou seja, ele é um representante do povo, tá? que o colocou ali por meio do sufrágio universal. Tá bom? Ou seja, recebe a sua legitimidade diretamente do povo, tá? À margem de qualquer outro poder político. Ou seja, ele não dependeu de nenhum outro poder político para, de fato, estar ali. O povo que o colocou ali. Tá bom? Define também de independência de exercício, porque esse mandato é finito. Tá? Podendo, em alguns casos, ser renovado e não pode ser interrompido por razões políticas, pela ação de nenhum dos outros poderes. Vamos lá. Nesse caso, a independência do exercício ele acontece porque não existe um voto de censura ou uma moção, voto de confiança ou uma moção de censura. Tá? Como o mandato do presidente da República ele é finito, no caso do Brasil são 4 anos, ele tem uma independência de exercício, porque naquele momento, naqueles 4 anos, ele vai exercer o governo dele. O mandato dele só pode ser interrompido por meio de um processo político que tem que ser votado no executivo, chamado impeachment, ou seja, o impedimento. Ele tem que existir ali uma maioria absoluta, tá? E uma votação em 2 turnos, nas casas, tá? De forma que de fato, seja aprovado o impedimento do presidente. E o presidente, de fato, ele só pode ser impedido, né, no caso do Brasil, por exemplo, somente por crime de responsabilidade perpetrados, né, em razão do mandato dele. Tá? Então, fora isso, você também não pode impedir o presidente. Tá? Então, assim, o processo de impeachment, né, do presidente é extremamente traumático para a história presidencialista. Tá bom? Então, assim, por isso que existe uma grande repulsa, tá, nesse processo de impedimento, tá bom? Porque, de fato, o presidente possui uma independência de origem, tá? Independência de exercício, tá? Então, ele tem independência de origem, porque ele vem do povo, e uma independência de exercício, porque o mandato é finito, tá bom? O poder legislativo é atribuído a um parlamento bicameral, tá? Então, lembra lá do legislativo, né? Palácio do Planalto, né? A gente tem ali, né, pratinho para baixo, pratinho para cima, né? Então, são 2 câmaras diferentes, tá? Uma é do Senado e a outra é dos deputados, tá? O Senado Federal e a Câmara dos Deputados, tá? Então, o parlamento também tem uma dupla independência, tá? E tem independência de origem, porque eles também são representantes do povo, tá? Eleitos ali, e também tem independência de exercício, porque também o mandato deles é finito, tá? No caso dos deputados são 4 anos, os senadores da República são 8 anos. Tá? Mas, assim, de fato, eles possuem também independência de exercício, porque o mandato deles é finito, tá? Eles não vão ficar ali ad eterno, tá bom? E o risco de conflito devido à estrita divisão de poderes. Então, assim, diferentemente do parlamentarismo, onde, de fato, a condução do governo ela exige um equilíbrio e uma noção de confiança mútua no parlamento e o governo, no caso do presidencialismo, você tem um risco maior de conflito entre os 2 poderes, porque eles são independentes, né? Estão separados um do outro. Então, a gente vê no caso aí, de maneira assim, bastante simbólica, aí, no caso do Brasil de hoje em dia, né? As diferentes dissensões que acontecem atualmente aí entre o poder executivo e o poder legislativo, tá certo? E é isso. No resumo que eu passei para vocês, tem um quadrinho onde está bem diferenciado um do outro, tá? Onde eu coloquei essa tabelinha. Isso pode ser cobrado em prova.
dentro daquela coisa da diferenciação de um de outro, tá bom? Depois ele fala sobre parlamentarismo no Brasil, tá? Então, no Brasil, de fato, tiveram 2 episódios, 2 momentos, um histórico maior e o outro menorzinho, onde o parlamento do Brasil existiu. No caso do Brasil Império, durante o reinado de Dom Pedro II, o parlamento existiu, tá, no Brasil, só que tinha um detalhe bem interessante, né? Que o imperador exercia o poder moderador. Então, assim, era meio que um parlamentarismo brasileiro, né? Porque o imperador é que escolhia o chefe de ministro, né? O conselho de ministros, tá? Então, assim, existia uma certa... o poder moderador tinha uma certa verticalidade em relação aos outros poderes, tá bom? E o outro momento que também o parlamento existiu foi ali no momento que a Jânio Quadros renunciou e João Goulart ele assumiu o poder, onde, de fato, houve uma ideia de tentar se diminuir os poderes de Jango por meio de um parlamento. Tá? Então, naquela época, por exemplo, o primeiro-ministro era Tancredo Neves. Tá? Então, durante o momento ali, de mais ou menos 62 ali até a vinda do regime militar, existiu o parlamentarismo no Brasil também, tá bom? Depois teve um plebiscito, né? Estava previsto na Constituição de 88 e 93, para que fosse decidido no Brasil entre as formas e regimes de governo, né? E aí nós ratificamos nosso processo de república parlamentarista. Desculpa, república presidencialista, tá bom? Bom, agora passando sobre formas de governo e exercício do poder, né? Então, o que é governo? É o modo como se estrutura, se organiza e se exerce o poder político da comunidade, tá? Isso é o governo, tá? E aí ele coloca algumas coisas interessantes aqui, principalmente aí relacionado aí às formas como se dá o poder, vem lá de Aristóteles, né? Onde você tem uma forma pura e forma impura, né? Monarquia e tirania, aristocracia e oligarquia, a política ou a democracia, né? Então, no caso, por exemplo, de Aristóteles, a democracia é uma forma impura. A forma pura é a política, a politeia, né? Depois, Rousseau ele definiu também essa diferentes formas, né? Por meio da democracia, a aristocracia, a monarquia. Montesquieu falou de poder republicano, monárquico e despótico, tá? Então, assim, na prática, as diferentes formas de exercício do poder, tá? Do governo. Então, você tem a autocracia, tá? Os governos autoritários, tá bom? Tem a ditadura, que é exercida por uma pessoa, um grupo, tá? De forma que existe ali basicamente ele é apoiado numa ideologia, num movimento ali, você tem poderes ali extraordinários e aí as instituições acabam não funcionando direito, tá bom? No Brasil, Reinaldo Dias coloca como período que existiu 2 ditaduras no Brasil, uma no Estado Novo, de Getúlio Vargas, de 37 a 45, e a outra foi uma ditadura militar de 64 a 85. Democracia, que pode ser realizada, segundo Reinaldo Dias, de forma direta ou participativa, tá bom? Então, a direta, onde todos os componentes exercem o seu poder diretamente, e a participativa, quando você coloca o cidadão de forma a associar-se, se organizar, de forma a exercer o poder de maneira que não seja direta, tá? E possa influenciar de maneira indireta, tá bom? A monarquia absoluta e a monarquia parlamentar, tá? Você tem a república, tá? Que baseia-se na representação de toda a estrutura através do direito de voto. O eleitorado que constitui, em última instância, a legitimidade da soberania. Tá? Então, no caso do Brasil, por exemplo, o Brasil é uma república federativa constitucional presidencialista. Tá? Então, o Brasil, república federativa constitucional presidencialista. Tá bom? Você tem também a teocracia, né? Que é aquela diferença do Estado confessional e do Estado laico. Tá? Então, o Estado confessional é aquele onde existe uma ligação clara entre a religião e a política, né? No caso do Irã, por exemplo, tá? O Estado laico não quer dizer, o Estado laico não quer dizer que o Estado é ateu, tá legal? O Estado laico simplesmente quer dizer que não há uma religião oficial, tá? A religião ela está separada do poder político, tá bom? Então isso que é interessante aí, tá bom?
Bom, tecnocracia, tá, o governo dos técnicos, e a plutocracia, que é o governo baseado nas questões relacionadas à riqueza, tá? A recursos financeiros. Tá bom? Depois o livro ele faz ali né, para te fechar aqui, ele faz uma abordagem sobre o Estado democrático e o Estado autocrático. Tá bom? Então, assim, pode ser perguntado as diferenças fundamentais entre o Estado autocrático e o democrático. Tá bom? Então, o Estado autocrático, né, basicamente, né, monarquias absolutistas, estados fundamentalistas, tá bom? Ditaduras, tá bom? Regimes totalitários também, né? O poder político concentrado numa pessoa, no grupo social, tá? Que possui aí, em cima de um partido político ou coisa do tipo, né? Um ético religioso ali, um ideário ali para conduzir a nação. Diminuição e anulação da liberdade dos governados. Embora sejam englobados nesse tipo de Estado, regimes de diversos tipos, todos têm em comum a inexistência de limitação ao exercício do poder político. Tá legal? Ou seja, no Estado democrático, o poder político ele é executado de maneira limitada. Tá? Os poderes têm limitações, tá? De forma que um possa checar o outro, possa frear o outro, check and balance. Né? No caso do regime autocrático, não. O poder daquele determinado grupo, ele conhece medidas ilimitadas, tá? Concentração de poder, obviamente, é a condição necessária e suficiente. Impedimento de qualquer manifestação pública, ou seja, não há liberdade de expressão, tá? Isso é uma outra característica bem interessante do Estado autocrático. E a legitimidade do Estado autocrático não advém do povo, tá? Então, o povo, de fato, não legitima, tá? Não confere legitimidade para aquele governo que está ali no poder. Tá bom? Já no Estado democrático, não. A legitimidade ela vem da soberania popular. Tá? O povo, de fato, ele entra em cena e elege seus representantes, ou seja, o povo exerce o seu poder de fato. Tá? Existe uma participação política dos cidadãos, existe liberdade de expressão, tá? Existe responsabilidade assumida pelos poderes públicos, tá bom? E aí, uma coisa importante, né? Na democracia parlamentar, com forma de Estado, portanto, não se refere à articulação dos poderes do Estado, mas sim ao fundamento legitimador, o povo, representado no parlamento, instituição central do Estado. São democracias parlamentares. O Brasil, a Argentina, os Estados Unidos, a Inglaterra, tá? Então, tudo é democracia parlamentar, tá bom? E aí, ele termina o capítulo falando sobre a diferença de golpe de Estado e revolução, tá? Então, pode ser também perguntado isso aí, né? A gente diferenciar golpe de Estado e revolução, tá bom? Então, basicamente, golpe de Estado, né? É você usurpar o poder, né, por um grupo social, tá? E diferentes tipos, né? Força Armada, setor empresarial, setor financeiro, religioso, tá bom? Você viola a legalidade institucional do Estado, tá? Instaurando geralmente uma ditadura, tá? Geralmente o que vem depois do golpe de Estado é uma ditadura, tá? Porque você não pode entregar aos nacionais, né? aos cidadãos ali o exercício do seu poder político, porque senão não tem como você formar de fato ali, você exercer o poder ditatorial, tá? Você ataca a legalidade e a soberania, tá? Constitui um ataque à legalidade e soberania. Você acaba com os organismos do governo, também num golpe de Estado. Você cerceia os meios de comunicação e, com isso, você diminui ou até acaba com a liberdade de expressão. Tá? E você também age no sentido de proibir qualquer tipo de oposição, né, que faz com que exista o Estado de Direito, tá bom? Já na Revolução, não. Tá? A Revolução é um pouco diferente. A Revolução ela é caracterizada por um movimento radical de transformações com apoio popular. Tá? Se no golpe de Estado, uma característica marcante é que não há apoio popular. Tá? Então, assim, o golpe de Estado ele é realizado por um grupo social. Tá? Já na Revolução, não. A Revolução é caracterizada por um franco apoio popular. Tá? O objetivo
normalmente, quando você tem um golpe de Estado, as condições, no geral, são meio que mantidas, né? Assim, o jeito, né? A cara fica meio que mantida ali. Já na Revolução, não. Você tem uma mudança, de repente, assim, paradigmática ali no Estado. Então, vamos ver, por exemplo, como é que saiu na Rússia, por exemplo, né? Saiu do czarado e foi para uma União Soviética, né? Então, assim, existe uma mudança grande, certo? Geralmente, a revolução está associada a uma dicotomia, né? Entre revolucionários e reacionários, tá bom? Então, toda revolução também tem essa característica da diferenciação entre reacionários e revolucionários. E também coloca que a ideia de revolução no século XX esteve bastante associada com o marxismo, tá bom? E aí, baseado nisso, ele comenta que as ditaduras no Brasil elas foram implantadas por meio de golpes de Estado e não de revoluções. Tá? Então, utilizar o conceito, né, de revolução na visão de Reinaldo Dias é errado. Tá? O que aconteceu, na verdade, foi o golpe de Estado. Bom, e é isso. Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a falar sobre o Estado Democrático de Direito.